Então, bom dia com chuvinha. Hoje eu vou terminar o quinto ponto que a gente não falou, né? Na semana passada, tá? E aí a gente já entra aqui em mais um texto aqui, né? Que vai trazer, que vai continuar falando sobre a qualidade que é a autodisciplina, tá? A gente vai ver aí um exemplo, né? Que foi o exemplo, a história de Sansão, tá? Então vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo dia de hoje, Paizinho. Muito obrigada, Senhor Jesus, por mais essa segunda-feira, ó Pai, por esse início de semana, Senhor Jesus. Nós te pedimos que fique conosco, Senhor, que nos abençoe, nos dando da sua sabedoria, Pai, do teu entendimento, Senhor, que o Senhor possa corrigir os nossos caminhos, Senhor Jesus, direcionar as nossas vidas, ó Pai, e nos abençoar, nos protegendo, nos livrando de todo mal, Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aí, deixa eu só voltar aqui. O texto de semana passada que a gente ficou de concluir era o texto de Números 33, né? Que ele trazia ali um exemplo positivo da autodisciplina. E o de hoje é Juízes 16, de 1 a 20, que vai trazer um exemplo negativo, tá? Da autodisciplina. Então, esse aqui da semana passada, o número 33, que trouxe um exemplo positivo sobre autodisciplina, ficou faltando o ponto 5, que nós não falamos, que não deu tempo, né? Mas ele diz assim, ó, mantenha o foco nos resultados. Então, o ponto 1 era desenvolver e seguir as suas prioridades. O ponto 2, faça do seu estilo de vida disciplinado o seu alvo. O ponto 3, desafie suas próprias desculpas. E o ponto 4, que a gente finalizou semana passada, foi adie recompensas até que tenha concluído a sua tarefa. E agora o 5, mantenha o foco nos resultados. Então ele diz assim, né? Toda vez que você se concentrar nas dificuldades do trabalho, ao invés de se concentrar nos frutos do trabalho, muito provavelmente ficará desanimado. Então, na próxima vez em que enfrentar uma tarefa difícil e estiver pensando em fazer o que é conveniente ao invés de pagar o preço, mude o seu foco. Conte os benefícios de fazer o que é correto e faça-o, né? Confesso que hoje foi bem dificinho de levantar, escutando o barulhinho da chuva. Ai, que vontade de continuar, né? Deitadinha. Só que assim, sabe quando você pensa assim, ó, 1, 2, 3, pum, pulei. Tem que ser assim, né? É pensar de fato no que precisa ser feito, né? Não na dificuldade de levantar cedo, nos dias de chuva, né? No dia de mais friozinho, no dia que você foi dormir tarde, no dia que você acordou no meio da noite, né? Despertou e aí não conseguiu dormir, aí você fica pensando, ai meu Deus do céu, né? É pum, né? Eu falo assim, a questão da autodisciplina, né? Eu falo que é colocar de fato prioridade na sua vida. O que você tem como prioridade, né? Por exemplo, uma das coisas que eu tento colocar assim ao máximo é os treinos, né? É algo que assim, ai, que dá uma vontade de sabotar, dá. Meu Deus do céu. Como dá vontade de sabotar, de não ir para academia, né? Porque tem todo, né? Principalmente agora que eu voltei a treinar, a gente fica com o corpo todo dolorido, você anda mancando pela casa, você tem dificuldade de sentar no vaso, fazer um xixizinho, porque as pernas dói, ela trinca o músculo. Mas se faz necessário, né? Porque eu não penso só no dia de hoje, eu penso no dia de amanhã, né? Atividade física não é para você, para o hoje, né? Para o agora, é para o dia de amanhã. Então eu preciso sim construir massa muscular, né, no meu corpo. Se eu quiser no dia de amanhã ter ossos saudáveis, né? E é isso. Então não é só na recompensa de agora, né? Eu tenho que pensar no que vai me proporcionar, né, uma velhice mais confortável, né? A gente tem que pensar já nisso, na velhice, minha gente. Ai, fui fazer sessão, tô com um monte de mala aqui.
Ai. Então, vamos lá. Agora sim, o texto para nos trazer aí, para a gente ter uma noção, né, de um exemplo negativo, que foi aí a história de Sansão, que está dentro do capítulo, né, de Juízes 16, do 1 ao 20. Depois até, inclusive, se puder, era para ter colocado ontem à noite, acabei esquecendo, para vocês já lerem, né, esse texto aqui, para vir para o dia de hoje já com entendimento. Mas eu acho que vale a pena a leitura quando a gente terminar, para vocês entenderem melhor, né, sobre o assunto, o contexto aqui de todo o assunto. Então, aqui fala assim, né, devemos nos determinar a conduzir bem a nossa vida antes de esperar que alguém nos siga. Só para contextualizar, aqui fala os últimos, o finalzinho da história, né, de Sansão, aonde ele se apaixona, né, por Dalila, e aí Dalila tenta descobrir qual é o segredo da força dele, né? Então ela insiste, 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 e aí no final ela diz, né, qual é o segredo, ele diz qual é o segredo da força dele, e ele acaba vindo a morrer, como a gente sabe, né? Ele foi num templo, pediu para Deus um último momento ali de força, e aí ele conseguiu derrubar, né, todo um templo e matar mais de 3 mil filisteus em uma única vez, ou seja, no momento da morte dele, ele fez muito mais do que ele não fez praticamente, né? Matou muito mais pessoas, os inimigos dele, do que ele matou em toda a vida dele, né? Então, voltando, devemos nos determinar a conduzir bem a nossa vida antes de esperar que alguém nos siga. Aparentemente, Sansão começou a sua jornada de liderança como um homem bastante disciplinado. Ele poderia ter esperado para obter gratidão posterior, embora tivesse sempre de lutar com sua fraqueza por mulheres, né? Essa foi a maior fraqueza dele. Mulheres, bebidas, né? Enfim. E guardado o seu voto de Narizeu. Quando ficou mais velho, tornou-se difícil demais retomar ao fundamento da autodisciplina, né? Os prazeres consumiam tudo o que ele queria: comida, mulheres, bebidas, né? Os inimigos dele, que eram os filisteus. A disciplina não torna alguém líder da noite para o dia, mas ninguém pode almejar ser líder sem ela, né? Não é a disciplina que vai ser o fator ali totalmente fundamental para que você se torne um líder eficaz. Só que sem disciplina é impossível, né? De fato, é impossível, porque existem coisas que dentro da liderança, como em tudo na vida, né? Até uma mãe, um pai, enfim, vão ter coisas que a gente vai precisar fazer que a gente não tem vontade de fazer. A gente simplesmente faz porque tem que ser feito, né? Então a gente precisa buscar uma autodisciplina dentro de nós para poder fazer aquilo, para a gente poder cumprir o nosso papel, né? Enfim, e tem que ser feito, acabou. Simples assim, né? Não é pela nossa, eu só vou fazer porque eu tenho vontade. Não, a gente tem muitas coisas a gente tem que fazer. Às vezes eu brinco aqui com meu filho, né? Que às vezes ele fala, mãe, eu queria tal coisa, tal, isso, aquilo é. Aí eu falo para ele, mas para você querer essa tal coisa, você tem que fazer outras coisas, né? E tal. E aí ele, mas eu não quero fazer. Eu falei, você acha, João, que eu amo lavar louça? Você acha que eu amo varrer casa? Mas eu tenho que fazer. Porque quem é que consegue viver numa casa toda bagunçada? Como é que a gente vai viver com a louça, com a pia aqui cheia de louça? Então, filhinho, levanta, vai lá e faz o que tem que fazer, gostando ou não gostando. Vai lá, bora, 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 bora. Ele fica só me olhando assim. Não tem, né? Não tem desculpa. Levanta e vai fazer e acabou. Muitos líderes governamentais têm se ressentido mais da falta de disciplina do que da falta de políticas. Pastores pastores têm falhado mais por causa da má disciplina do que da má teologia. Homens de negócios têm sabotado suas carreiras mais por causa da falta de disciplina do que por falta de dinheiro. Né? E, de fato, se a gente for olhar algo que, de repente, assim, você queria muito conquistar e muitas vezes você não chegou lá
né, você não conquistou, para analisar. Você vai ver que você não conquistou porque, porque eu não soube fazer, porque, nossa, o desafio era muito alto. Você vai ver que, assim, se você parar para analisar, por que eu não conquistei tal coisa? Olha, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, aquilo outro. Vai começar a trazer na tua mente tudo aquilo que você poderia ter feito e você não fez. E não fez por quê? Porque você não teve, né, a perseverança na autodisciplina. Só isso, né? No fato, por exemplo, assim, eu poderia ter me organizado melhor, porque se eu tivesse, né, vamos pensar num dia de uma tarefa, né, um dia cheio, e que você precisava realizar algumas tarefas. Se você tivesse tido um pouquinho de autodisciplina para ter levantado um pouquinho mais cedo, para ter se organizado em determinada atividade, né, para ter feito aquela atividade na hora que você determinou que você teria que fazer, para que você conseguisse cumprir tudo no seu dia. Então, muitas vezes, né, a gente deixa de realizar coisas porque não colocamos em prática a autodisciplina. Na grande maioria das vezes, né? E se você for pegar alguém frustrado com a vida, frustrado com algo, conversando com essa pessoa, você vai observar que não é assim, faltou um pouco de disciplina na vida dela. Se ela tivesse se organizado um pouco mais, se ela tivesse feito um plano estratégico para chegar naquilo, se ela tivesse cumprido com o plano estratégico que ela fez, porque às vezes não é a falta de se fazer um plano, mas a falta de se cumprir o plano que você própria já determinou, né? Considere a seguinte lista de disciplinas que seguidores esperam ver em um líder, tá? São 12. Então, a primeira, querem ver caráter no seu líder, né? Então, falta de caráter é algo que atrapalha muito, extremamente, né, a vida de um líder. Querem constatar competência no seu líder. E muitas vezes a falta de competência não é porque falta algo dentro desse líder, é autodisciplina. Querem testemunhar compaixão no seu líder. 4, querem perceber comprometimento no seu líder. 5, querem sentir ligação com o seu líder. 6, querem oferecer sua contribuição para seu líder. 7, querem ver contrição no seu líder, né? Um líder com coração contrito, aquele líder que tem um coração, né, que entende as coisas, né? Um coração redimido. Querem unir-se a uma causa relevante com o seu líder. Querem encontrar consistência em seu líder. Querem sentir confiança no seu líder. Querem receber coragem do seu líder e querem conhecer as convicções do seu líder. E aí, como construir, né, convicções em sua vida? Como um líder se torna disciplinado? Que é uma pergunta, né? Como que um líder se torna disciplinado? Livros e mais livros têm tentado responder essa questão, mas desejamos fundamentar aqui a dimensão espiritual da disciplina. Então, disciplina espiritual começa quando o líder desenvolve convicções pessoais, aqueles princípios pelos quais vivemos ou morremos, os valores que guiam a nossa vida. Esse é o nosso ponto de partida. Convicções são estabelecidas quando estudamos e aprendemos o que a palavra de Deus diz sobre determinado assunto, quando decidimos aplicar a palavra de Deus e obedecer-lhe, né, em nosso dia a dia, quando colocamos a nossa vida à disposição de uma necessidade. 4, quando meditamos sobre verdades específicas durante um período de 6 meses a 1 ano. Olha que interessante isso daqui, né? Quando meditamos sobre verdades específicas durante um período de 6 meses a 1 ano.
quando decidimos pelo que vale a pena viver e morrer. 6, associamo-nos às pessoas que possuem convicções semelhantes à nossa. E isso, de fato, assim, ó, isso faz muito sentido, né? A questão do convívio, né? Quando a gente convive pessoas que, de fato, têm as convicções, é meio que assim, um vai puxando o outro, né? Agora, quando você convive com pessoas onde as convicções delas são completamente diferentes da sua, a gente acaba até perdendo a nossa, né? Meio que é como se não fizesse sentido aquelas convicções que nós temos. E muitas vezes a gente acaba, inclusive, abandonando. E 7º, quando solucionamos uma questão antes que se torne insustentável. Por que não fazer agora uma lista? Aqui é uma dica, né, que ele traz. Por que não fazer agora uma lista dos princípios em que você acredita? Então, se pergunte, sou disciplinado nessas áreas? Né? Voltando, acho que dá para a gente tirar como referência aquela área, né, da roda da vida, né, que traz as 12 áreas ali da nossa vida, né? Buscar ter esse entendimento, o quanto eu estou sendo disciplinada dentro dessa área, né? O que me falta dentro dessa determinada área para que eu consiga melhorar a minha autodisciplina, né? Então, acho que vale a pena, assim, essa reflexão, né? Se não, comece primeiramente a construir convicções ali, né? Por exemplo, a minha vida inteira, desde quando eu casei com meu marido, eu sempre fui de atividades assim, desde adolescente. Eu sempre gostei de atividades físicas, eu sempre entendi a importância não consegui entrar pelo meu, entrei pelo do meu pai. Por que será? Tá escutando a gente, Yara? Peraí. Tô sim. Tá me ouvindo? Aham, estou ouvindo. Não deve Pronto, ser. tô. É o celular. Deve ser o aparelho. Não Não, sei. porque o link não deve estar dando, porque nessa a gente não teria conseguido entrar, se fosse o link. É, não consegui também pelo notebook, não. Tá dando erro no código de verificação. Entendi. Estranho. É estranho. Mas É. vamos continuar. Então, né, essa questão. Eu ia falar algo que eu acabei esquecendo agora. Que eu ia falar. Mas, enfim, né? Tá. Então, desde adolescente, eu sempre gostei muito de praticar atividade física. Sempre, sempre, sempre. Eu sempre vi a importância da atividade física dentro da minha vida, né? E quando eu casei com meu marido, o Fábio, foi difícil, né, entrar na cabeça dele, né? A questão da atividade física. Mas ele sempre sofreu, né, com problemas de saúde mesmo. Teve problema na lombar, teve hérnia de disco, precisou operar, né? Ele sempre sofreu com a obesidade, o Fábio, né? Sempre foi muito gordinho, tudo. E eu sempre levava ele, Fábio, faz uma atividade física, meu filho. Você precisa, essa vida de sedentarismo só vai te trazer prejuízos no futuro, né? E tal. Então ele precisou ter um impacto emocional muito grande quando ele foi na consulta com o endócrino, né? E o endócrino pediu todos os exames dele ali para avaliar como é que ele estava, não só por fora, mas por dentro. E ele se impactou, porque ele estava com vários problemas, colesterol, diabetes reversa, vários problemas de saúde, né? E o médico foi muito categórico com ele, no sentido assim, você quer conhecer os teus netos? Quer ver o teu filho casando? Se cuida, porque eu não dou nem mais 5 anos de vida para você pelo resultado dos exames que vieram aqui. E aquilo para ele foi um impacto emocional muito grande, né? Então, acredito eu que ele tenha feito, né, uma análise aqui, ó, né, de todas as questões dessas convicções aqui que a gente precisa desenvolver para ter uma autodisciplina, né? E meio que passa um filme muitas vezes na mente dele, né, do que o médico falou para ele cada vez que ele precisa sair para fazer uma atividade física. Ontem foi um dia, como eu trabalhei o sábado o dia todo, né, levantei bem cedinho para poder ir para o evento que eu tinha para fazer. Então, ontem eu me permiti dormir até um pouquinho mais tarde, né? Quando eu levanto muito cedo no sábado, no domingo eu acabo me permitindo, né? E aí, quando era umas 9 horas da manhã, ele entrou no quarto, porque ele é de acordar cedo, né? O Fábio sempre gostou de acordar cedo, mesmo quando ele não tem nada para fazer. E aí, ele entrou no quarto umas 9 horas e falou assim: vou para academia.
Eu até arregalei o olho, eu estava ali meio que cochilandinho, né? Porque como a gente acorda muito cedo durante a semana, não tem jeito, né? Meu organismo já está acostumado a acordar às 5 da manhã. Então, de sábado às 5 da manhã eu já desperto, de domingo às 5 da manhã eu já desperto, né? Você vê como é a questão, né, de você se autodisciplinar a acordar num determinado horário e o teu organismo ele já acostuma aquilo, né? E aí eu acordei, mas aí eu fico, né, naquela, vira para lá, vira para cá na cama, tudo, eu não tinha nada para fazer, falei, vou levantar cedo, né? Não faz sentido eu levantar cedo. E tava aquele friozinho ontem também, né? E quando foi 9 horas, ele entrou no quarto e falou assim: vou para academia, vou fazer. E ele odeia musculação. Fábio odeia musculação. Só que eu tô o tempo todo aqui na mente dele, né? Fábio, musculação, meu filho, a partir dos 30 anos, não é uma questão de gostar ou de não gostar, principalmente para ele que pratica a atividade que é a bike, né? Ele anda muito de bike, ou seja, é um exercício aeróbico que requer muito do corpo, né? Toma muito do joelho, né? Muita força que tem que fazer nas pernas e tudo. Então eu falo para ele, se você quiser continuar a andar de bike como você, porque ele ama andar de bike, né? Então se você quiser continuar a praticar esse esporte que você gosta tanto, é necessidade. Você tem que entender que você tem que fazer por autodisciplina, porque é uma questão de necessidade. Né? A atividade que ele faz, que é a bike, requer muito do corpo dele. Ou seja, requer muito dos ossos, né? É uma força muito bruta que ele faz, é uma força muito repetitiva. Se você não trabalhar o teu músculo, porque é o músculo que dá sustentação para os ossos, uma hora a conta vai chegar. Então eu fico o tempo todo ali na cabeça dele, sabe? Falando, 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 falando. É questão de desenvolver uma autodisciplina, né? Descer para a academia, como eu faço todos os dias, não é porque eu amo. Eu não amo treinar, né? Porque tem gente que eu escuto falar assim, ai, detesto atividade física, ai, detesto. Tá, amor, só que uma hora a conta vai chegar, né? Que qualidade de vida que você quer ter quando chegar nos seus 50, 60, 70 anos? Eu quero estar bem. Por isso que hoje eu me sacrifico, né? A mesma coisa do meu negócio, no meu trabalho. Muitas vezes eu tenho que me sacrificar. No sábado mesmo, eu acordei muito cedo, né? Era 6 horas da manhã, levantei para tomar um banho, lavar cabelo, me organizar, me maquiar, para poder sair bem cedinho para chegar no evento que eu tinha para fazer. Trabalhei o sábado inteirinho, atendendo mulher, uma atrás da outra, uma atrás da outra, né? Depois de 13 anos de Mary Kay, Fernanda, você ainda precisa fazer esse tipo de coisa? Sim, se eu quiser chegar onde eu desejo chegar, se eu quiser, né, eu busco hoje coisas que se eu não praticar isso, se eu não fizer isso, né, eu não vou chegar lá. Autodisciplina, de fazer o que tem que ser feito no momento que tem que ser feito. Ponto. Bom dia, Antônia. Bom dia, Charlene. Nem dei bom dia para o Iara. Bom dia, Iara. Bom dia, Fê. Né? Então é Bom isso, dia. gente. Bom dia. É autodisciplina. Né? Acho que um pouquinho antes de vocês chegarem aqui, o texto falava assim, né? Que ó, a disciplina não torna alguém líder da noite para o dia, mas ninguém pode almejar ser líder sem ela. Né? Então, grave essa frase aí para você. Não é que a autodisciplina seja o fator extremamente, extremamente fundamental. Não é ela que vai determinar, né, a qualidade da tua liderança. Mas sem ela, vai ser impossível você ser um líder eficaz. Tá? Guarda essa frasezinha aí com vocês. Vamos avançar. Hoje dá para avançar para mais um texto. Jó mantém sua perspectiva. Então, o livro de Jó, no capítulo 1, do 1 ao 22. Vamos lá, buscar aqui. Deixa eu ver se é esse aqui que eu já tinha marcado. Esse mesmo. Ó, no livro de Jó, aqui, vai trazer aqui, ó, também um contexto aqui sobre a autodisciplina, né? Jó mantém sua perspectiva. Então, aqui fala, né?
quem conhece aqui, né, o livro de Jó, sabe que Jó tinha de tudo, era um cara muito abençoado em questões de finanças, em questões de família, tinha muitos filhos, vivia uma vida em plena abundância, em plena prosperidade, né? E aí ele acabou perdendo tudo, né? O diabo questionou a Deus, né? Dizendo que essa fidelidade que Jó tinha para com Deus era porque ele tinha tudo. Então Deus permitiu, né, que o diabo fosse lá e tomasse, tirasse tudo o que ele tinha, mas que não tocasse na vida dele, né? E assim o diabo foi lá e fez, e mesmo fazendo tudo isso, né, Jó em nenhum momento desagradou a Deus, né? Blasfemou contra Deus, ou reclamou para Deus, né? Ele entendia que Deus me deu, Deus tomou, né? É um dos versículos aqui que fala. Então, o inferno estremeceu. Aquele homem perdeu quase tudo: o seu gado, a sua terra, a sua casa e até mesmo os seus filhos. Né? Às vezes até é difícil entender essa fé, né, que Jó teve. Porque perder seus bens, perder a sua casa, perder bens materiais é uma coisa. Agora, perder os seus filhos, meu Deus do céu. É difícil, né? Se colocar no lugar de Jó. Será que eu, no lugar dele, né, teria esse retorno a Deus, né? Continuaria glorificando a Deus? Como seria a minha atitude, né? Mediante tantas perdas, assim, especialmente a perda de um filho. Não deve ser fácil. No entanto, Jó foi um homem disciplinado. Ele viveu a sua vida de acordo com o seu caráter, né? Inclusive, assim, a disciplina ela está muito ligada ao caráter, né? Da pessoa também. Aquilo que ela acredita, né? Porque a gente só faz aquilo que de fato a gente acredita, que a gente sabe e acredita que é correto, né? Então, viveu a sua vida de acordo com o seu caráter e não segundo as suas emoções. Consequentemente, Jó manteve sua perspectiva quando foi atingido por uma horrível tragédia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e a adorou. Né? Aqui é no versículo 20 que fala isso. Cadê o 20? 20, cadê? Aqui. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Então, exatamente como está aqui. Mas adiante, as escrituras nos contam que em todas as crises enfrentadas, Jó nunca pecou contra Deus em palavras. Jó 2:10. 2:10. Cadê o 10? Aqui, ó. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida, né? Ele disse para a esposa dele: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Né? Então ele entendia que dias bons e dias ruins são para todos, né? Apesar dele estar tão familiarizado com o recebimento de bênçãos e mais bênçãos, ele entendeu, né? Que o que ele estava passando, assim, poxa, então será que eu só sirvo para receber bênçãos de Deus? E o mal, que acarreta a todos. É isso que a gente precisa ter a consciência, né? Que dias bons e dias ruins virão para todos nós. Né? E a Bíblia fala, em tudo dai graças. A gente precisa dar graças em tudo, inclusive coisas que nos acontecem e que não são boas, né? Mas a gente tem que entender que existe um aprendizado, inclusive naquilo que nos acontece e que não são bons, né? Assim como diz lá no livro de Tiago, que eu já citei algumas vezes aqui para vocês, nós precisamos nos alegrar quando nos depararmos, né, com adversidades, porque ela nos traz perseverança, né? E mostra um pouco do nosso caráter,
né? Porque é fácil a gente testar a fé e o caráter de alguém que só está vivendo coisas boas na vida dela, né? Que está num bom momento financeiro, que está num bom momento familiar, que está num bom momento de carreira. Bom dia, Paula. Um bom momento de carreira, né? Agora, vamos testar o caráter da pessoa quando ela está numa dificuldade financeira. Vamos testar o caráter dessa pessoa quando você está com dificuldade, né, na família, problema no seu casamento, problema com seus filhos, né, problema no seu trabalho, está passando por dificuldades, né, dentro do seu trabalho. É aí que a gente testa de fato o caráter, né, de alguém. E o caráter de Jó foi muito bem testado aqui, né? Ou seja, ele foi aprovado, né, mesmo nos momentos de dificuldade. Então, ó, manteve o seu senso de integridade em toda a sua trajetória de vida. Então, de fato, Jó precisa ser um exemplo para nós, né? E até nesse exemplo aqui extremo que eu citei, poxa, perdeu o seu filho, né? Às vezes eu tento me imaginar, eu principalmente assim, eu tenho um único filho, né? Às vezes vem na minha mente, ai meu Deus, Senhor, proteja meu filho, né? Eu estou sempre o tempo todo aqui, né? Pedindo a Deus, Senhor, cuida da vida do meu filho, que hoje para mim é o meu bem maior, mais precioso, né? E ele vai crescendo, já quer buscar a independência dele, quer sair sozinho para os lugares. Então, às vezes ele fala assim, mãe, vou ali na casa de um amigo dele que mora num prédio aqui do lado, né? E às vezes ele fala, mãe, vou lá na casa do... Até esqueci o nome do amigo dele. Enfim, fala lá o nome do amigo dele. E aí eu fico, ai, João, vai voltar que horas? Né? Ai, eu sou muito preocupada, né, com essa questão. Não, não vai voltar tarde. Escureceu, eu já quero ver você dentro de casa. Né? Eu tenho muito essa preocupação, porque apesar dele ser um menino grande, né, ele só tem 14 anos, é meu bebê, né, minha gente? Eu brinco assim, eu falo, né, porque o povo fala assim, ai, esse menino tá grande, Fernanda. Ai, você trata ele como se ele fosse uma criancinha e tal. Gente, ele só tem 14 anos, ele passa por uma pediatra ainda. Quando eu levo ele no médico, é uma pediatra que eu levo. Tá grande só no tamanho, mas ele é um bebê, né, o meu bebê. Porque, assim, não é pelo tamanho, mas é pela mente, né? Ele tem uma cabeça de criança, de fato, né? Então, assim, principalmente no mundo de hoje que a gente vem vivendo, né? Não dá para confiar 100%. Não que eu não confie nele, mas nas pessoas, né? Né? Anda com o celular na rua. Ah, enfim, né? São muitos os medos, né? Que eu tenho. Então, assim, o tempo todo eu sempre peço, ai, Senhor, cuida da vida do meu filho, pelo amor de Deus, né? Porque, meu Deus, eu não posso nem imaginar, né? Eu falo assim que eu tive o João, já tinha 20, quase 30 anos, né? 20, não, mentira. Eu tô com 41, ele tá com 14. Façam as contas aí que eu não sou boa de cabeça. Mas, enfim, né? É, é, a presença dele na minha vida é tão forte, que eu não consigo mais lembrar de como era a minha vida sem ter ele. Olha como é, né? O Pietro está com quantos anos, Aline? 2 anos. Você consegue imaginar como que é a tua vida? Você conseguiria conceber a tua vida sem teu filho? E ele só está na tua vida apenas 2 anos. Né? É algo tão forte, né? A presença de um filho para uma mãe, para um pai, que é impossível a gente imaginar a nossa vida sem ele. E aí, às vezes, vem na minha mente, né? Às vezes ele pede para ir para tal lugar, e aí eu fico assim, né? Pensando, ai meu Deus, e se acontecer isso, se acontecer aquilo e tal. Aí, ao mesmo tempo, eu já paro, não, Senhor, Senhor, protege meu filho, né? E tal, porque se a gente deixar com que essa mente fique, né? Esses pensamentos fiquem na nossa mente, a gente acaba não deixando também a pessoa viver, e nem a gente consegue viver, né? Dessa forma. Mas, se a gente for trazer aqui para o contexto de Jó, que perdeu até o próprio filho, será que se eu tiver a perda do meu filho, será que eu vou, né, conseguir manter essa fidelidade que Jó manteve com Jesus, né, com Deus? Né? A Paula falando que o dela tem 21 anos. O meu só tem 14, o da Paula já tem 21. E é muito difícil, né? A gente tentar imaginar a nossa vida aí sem os nossos filhos hoje, né? É uma história fantástica, a história de Jó. Uma história, meu Deus.
Aí aqui fala, puxa, que disciplina, né? Jó é um exemplo de uma vida valiosa, de postura de liderança para nós. Observe a sequência de acontecimentos marcantes, né, na vida dele. Então, primeiro, ele foi um grande adorador, né? Jó adorou e exaltou a soberania de Deus em sua vida, ou seja, em todos os momentos da vida dele, né? 2, perspectiva. A adoração capacitou a Jó a ter uma perspectiva do poder de Deus, né? Jó, ele acreditava tanto em quem era Deus na vida dele, né? A soberania de Deus na vida dele, que tem um versículo que eu acho muito bonito, né? Deixa eu ver se é no que fala que Deus Deus me deu e que Deus tomou. Tem até um hino, né? Um louvor que fala: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, né? É muito lindo, é muito bonita essa passagem, né? Então é entender, de fato, né? Quem é Deus na nossa vida, né? A mesma coisa a questão de filho. Se a gente for jogar isso para a questão de filho, ele não é meu, né? Deus me deu a oportunidade de ter concebido meu filho, mas ele é do Senhor. Então, Deus me deu e ele pode tirar a qualquer momento, né? A qualquer momento. Tudo que nós temos, nem a minha própria vida é minha, nem a minha própria vida ela me pertence, né? Ela pertence a Deus. Então, ele me deu, até o dia de hoje, ele me permite ter o fôlego da vida, né? Ele nos permitiu abrir os olhos, né? Mas quantas pessoas, né, vão dormir e não acordam? Né? Até ontem eu estava terminando de assistir o Fantástico, aí falou ali os números, né, do Covid. E às vezes a gente acha, nossa, o Covid já está tão, né, bem assim. E aí, eu escutando os números, ainda falei para o Fábio, nossa, gente, o Covid ainda está matando desse jeito. Meu Deus do céu, né? Porque, como eu já não assisto mais televisão mesmo, ontem foi um momento raro de eu ter colocado ali no Fantástico, né? A Paulinha está falando aqui que ela entregou de fato, né? A Paula tem uma história aí bem, né, que retrata muito, né? Ó, gosto muito da história de Jó e me fortalecer. Hoje meu filho está fora. Como entreguei a Deus, durmo na paz. E é isso. Porque imagina se ela não tivesse entregue a Deus. Como que esses pensamentos não estariam consumindo, né, o juízo da Paula? E de fato é isso, é entregar a Deus, porque ele é de Deus, né? O filho dela não pertence a ela, pertence a Deus. E a gente precisa saber entregar tudo o que nós temos, né? O nosso casamento, o nosso lar, os nossos bens materiais, tudo que nós temos, né? Pertence a Ele, né? 3, humildade. A perspectiva permitiu que Jó percebesse o seu conhecimento limitado, né? E nós temos sim um conhecimento limitado das coisas, né? A gente não faz ideia das coisas que Deus deseja fazer na nossa vida, do lugar onde Ele deseja nos colocar, né? Vamos tentar lembrar quem nós éramos há 10 anos atrás e o que nós somos hoje, 10 anos depois. Quanta transformação, quantas coisas Deus já não deve ter feito na vida de cada uma de nós aqui, né? Então a gente não tem noção, né? A gente precisa só encontrar, né, de fato, a noção de quem é Deus, do quanto poderoso Ele é. Porque às vezes a gente se depara com, às vezes, coisas que a gente deseja fazer, realizar, e às vezes a gente, ao mesmo tempo que a gente deseja fazer, que a gente deseja realizar, deseja conquistar, vem, né, aquela vozinha dentro de nós assim, mas quem sou eu na fila do pão, né? Imagina! Mas quem é o nosso Deus? É isso que a gente tem que pensar. Quem é o nosso Deus? Quem é esse Deus maravilhoso que nós seguimos, né? Então, assim, o meu Deus, ele é o dono do ouro, da prata, né? Então, tudo aquilo que eu desejar em Deus, eu consigo realizar, né? Então, tem coisas que às vezes eu desejo conquistar, e aí, quando vem essa mente dentro de mim, ao mesmo tempo, eu tento assim, sabe? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
E é todas, né? Esses dias atrás eu estava ali deitada, eu tinha acabado de colocar as placas, né? Eu fiquei imaginando quantos anos, 14 anos, que eu sonhava em realizar essa cirurgia. E eu estava aqui pensando, como Deus é maravilhoso. Tudo que eu sempre quis realizar, né? Coisas assim, eu vou falar até coisas estéticas mesmo, né? Quando eu usava óculos antigamente, então eu tinha muita vontade de fazer a cirurgia de miopia, né? Para deixar de usar óculos. Eu detestava usar óculos, detestava. Deus me permitiu, fui lá e fiz minha cirurgia. Aí eu ficava imaginando assim, quando entrou na era, sabe, das depilações a laser, eu ficava, ai, um dia eu ainda vou fazer depilação a laser. Ai, porque é um saco a gente ficar se depilando. Ai, que não sei o quê. Eu já tenho feito. Né? A cirurgia plástica era o meu sonho realizar, fazer, né? E tinha muitas vezes que vinha na minha mente, ai, nossa, não, acho que eu nunca vou conseguir realizar isso. Primeiro porque eu tinha muito medo, né? Nossa, como eu tinha medo, meu Deus do céu, eu escutava algumas histórias assim das pessoas que iam fazer cirurgia plástica e que tinha complicações e que não voltava, ou que tinha ficado muito pior do que já era, né? Tá chovendo, você quer ir com o carro? Não, hoje eu não vou usar. Pode, vai. Beijo. Ó, ai, gente, peraí, rapidinho. Pega a encomenda que tem em cima da mesa. Fiz uma vendinha ontem. Então, quantas vezes, né, eu me imaginei querendo realizar as coisas que eu tenho hoje, né? Então, a gente precisa, inclusive, se lembrar, né? Quantas coisas você desejou fazer, desejou conquistar e que hoje você tem? E como é o teu coração em gratidão a tudo isso, né? Eu fico vendo, né? Esses dias eu estava conversando com a Dani. Ela falou, Fer, nunca imaginei hoje morar aqui na América. Nunca imaginei poder proporcionar essa experiência para os meus filhos. Né? Então, olha só como a vida dela, né? E aí ela foi contando como é que era a vida dela antes, né? Quando ela morava com os pais, todos os desafios, todas as dificuldades que ela passou, para hoje ela estar vivendo o que ela está vivendo, né? Então, assim, de fato, como o nosso Deus, ele é maravilhoso. Como ele é maravilhoso, né? E o quanto a gente tem nos lembrado, né? Então, vale aqui uma reflexão da nossa parte, né? O quanto a gente tem olhado para as coisas que a gente tem hoje e tem um coração grato, né? Porque tem muitas pessoas que desejam, alcança, quando alcança aquele determinada coisa, banaliza, né? Se torna algo banal, tipo assim, foi fácil, né? Chegou de forma fácil. Mesmo que tenha chegado algo que você desejava muito, de forma fácil, né? Como é o teu olhar hoje para aquilo que hoje você tem em mãos, mas que lá atrás foi algo que você desejou muito, né? Uma das coisas que eu muito, muito, muito agradeço a Deus é a minha família. Como eu agradeço a Deus. Porque eu tinha um sonho de casar, eu tinha um sonho de ter filho, né? Decidi parar em um único filho, sim, mas hoje eu olho para Deus e falo, Senhor, muito obrigada pela vida do meu filho, né? E ele passou na primeira fase, não sei se eu cheguei a comentar aqui com vocês, ele estava muito aflito, né? Ele estava estudando para passar numa fase aí de um colégio que ele está tentando entrar, que é um colégio que não é pago, né? Ele é sustentado pela iniciativa privada, mas é um colégio muito bom. E se ele se dedicar de fato, ele vai ter um bom futuro, né? Praticamente é um colégio que você já sai de lá praticamente empregado. E aí ele passou na primeira fase, né? Então a gente comemorou, saímos até para jantar, agradeci muito a Deus e tudo. Então agora ele vai começar uma segunda fase, que aí ele vai fazer um curso, né, de informática lá, um curso ligado à tecnologia, e durante 3 meses, né? Depois desse curso vem a prova. Passando nessa prova ele vai ser admitido, né? Então, eu agradecendo a Deus em todo momento, né? Então, fica uma reflexão, né? Hoje, tudo que você tem hoje, o quanto você tem agradecido a Deus, né? Como que é o teu olhar para todas as bênçãos que Deus já entregou na tua vida, né? Ou você já esquece essa bênção e só quer focar na próxima, né? Então, é uma das coisas que a gente vê aqui no caráter de Jó, e como terminou a vida dele, né? Ele recuperou tudo o que ele tinha perdido,
Por quê? Porque Deus viu o coração dele, colocou em prova o coração dele e esse coração foi aprovado, né? Então eu vejo assim, para que a gente possa continuar recebendo bênçãos, né, de Deus para as nossas vidas, né? Acho que um dos fatores fundamental é a gratidão, né? Mas a gratidão não só no modo de falar, porque hoje em dia virou até uma palavra um pouco meio que banal, né? Ai, gratidão, gratidão, gratidão. Mas e nos teus atos? Você tem praticado de fato a gratidão? E quando eu digo você, eu me incluo também, tá? Eu não estou aqui apontando para vocês, não. Tudo que eu falo aqui é me incluindo e fazendo uma reflexão também da minha vida, né? Quais são as áreas da minha vida que eu não tenho praticado tanto assim, né? A gratidão. Então é importante a gente olhar, né, para isso. Então aqui humildade, né? A perspectiva permitiu que Jó percebesse o seu conhecimento limitado. 4, disposição para aprender. A humildade fez com que Jó almejasse e buscasse aprender qual era a percepção de Deus, né? Então a gente precisa ter essa disposição e já estamos tendo, né? Creio eu que nós estamos tendo essa percepção, né? Porque não é fácil acordar às 5 e pouquinho da manhã. Aqui em São Paulo está chovendo, está bastante frio, né? Então assim, e acordamos às 5 e pouco da manhã para estarmos aqui, para conhecer um pouquinho mais da vontade de Deus para as nossas vidas, para entender o que Deus deseja para nós, né? Eu acredito que a gente já está nesse caminho, né, de disposição para aprender, porque de fato, né, não só uma disposição, mas uma autodisciplina para estarmos aqui. E 5, vitória, que diz assim, ó, finalmente a disposição para aprender levou Jó à vitória sobre as suas perdas, né? Então, eu acho que muito falta isso, né, nas pessoas também, e muitas vezes em nós, né, a disposição para aprender da vontade de Deus sobre as nossas vidas, né? A disciplina, principalmente, não é fácil mesmo, não. Não é fácil, né? Não é fácil a gente desenvolver, mas é possível, né? Então, assim, a gente não pode também chegar, não é fácil, não é fácil, então já que não é fácil, eu não vou nem tentar. É possível, né? É possível a gente desenvolver, é possível qualquer ser humano desenvolver. Essa qualidade aqui da autodisciplina, ela vai trazer como exemplo vários outros textos, né? Então, aqui eu tenho o texto de Ezequiel 19, tenho o texto de Lucas, tenho o de 1 Coríntios. Vocês querem continuar, né, no estudo até finalizar todos os textos que ele traz aqui de exemplo de autodisciplina? Ou já está ótimo que a gente já entendeu aqui sobre autodisciplina? Queria a opinião de vocês agora. Ele vai trazendo reflexões de acordo com esses livros? Como que tá isso? É isso mesmo. Igual eu trouxe aqui de Jó, né? Então ele vai trazendo exemplos, né? Onde a gente pode aplicar ou entender um pouco mais sobre a autodisciplina. Vamos só então para o próximo, já que eu não precisei sair, dá para a gente mais alguns minutinhos aqui. Ó. Fala, Antônia. Eu acho que as meninas trabalham, aí a questão do horário. Ah, sim! É isso, Antônia? É, né? Sim, Fernanda, mas vocês podem continuar, eu posso assistir também depois. Não. Então eu vou parar e aí a gente mantém na quarta-feira. A gente vai ler o livro de Ezequiel 19, tá? Do 1 ao 14, para a gente poder entender todo o contexto. Então anotem aí Ezequiel 19, do 1 ao 14, e se der tempo a gente fala também de Lucas 4, do 3 ao 10. Tá bom? Que aí são agora textinhos um pouquinho mais curtinhos. Fê, tu pode postar qual foi a página da Bíblia que tu leu lá no livro ou lá no grupo para eu poder acompanhar depois? Sim, posso sim. Eu Posso, acabei sim. não pegando aqui no início. Tá, foi 264. Tá, eu ponho lá no grupo. Ó,
página. Vou até Se colocar puder agora. colocar a foto, Fer, também Ah, já... vou colocar. Vou bater a foto aqui. Que eu gosto dos- de dar uma relida também, e aí eu pego, por exemplo, o livro de... O anterior que a gente viu foi o Juízes, né? E aí eu não tinha lido, então eu dou uma lida de novo na Perfeito. imagem aí e leio o Juízes. Claro, com certeza, eu coloco sim. Vou até posicionar melhor aqui a Bíblia, porque ela está ficando tortinha, e aí o texto não está saindo por completo. Mas eu posso sim. Vamos tirar nossa fotinha, minha gente? Quem vai fazer o... Quem bate aí? Vocês querem que eu mesma bato a foto? Se quiser, eu tiro aqui. Então tira, Lili. Eu só não posso Cadê a abrir a Paula? câmera hoje. Não posso abrir hoje. Não, então vamos lá. Foi? Isso, depois você posta lá pra gente. Então, ó, beijos. Eu tô meio atrasadinha, né, em subir os vídeos. Tem um vídeo de reunião de unidade que eu ainda nem subi ainda, e acho que o da aula passada. É que eu estava tentando ver algum programa aqui para ver se eu conseguia juntar, né, uma aula com a outra, mas eu não consegui nenhum. Então, eu vou subir do jeito que tá mesmo. Eu vou colocar parte 1, autodisciplina, parte 1, parte 2, e aí depois vocês seguem lá, tá bom? Quem precisar. Beijo, gente. Um ótimo dia, ótima segunda, né? É um ótimo dia aí de praticarmos a nossa autodisciplina. Beijos.